espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Wendel e hoje estou aqui para ajudar vocês a compreender melhor o assunto existente na apostila de vocês de ensino religioso. Então, estarei com vocês ajudando, tentando contribuir de alguma maneira na compreensão desse tema que existe aí na apostila, referente à nossa primeira aula, dessa segunda edição. Então, qual é o objetivo do conhecimento dessa nossa primeira aula? Vida e morte. Então, começamos aí a discussão, pelo menos nessa primeira aula, iniciaremos a discussão sobre vida e morte. E qual é o objetivo específico dessa aula? Que é analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas, ancestralidade, reencarnação, transmigração, renascimento e ressurreição. Então, se ligue nessas questões. Se for possível, faça as anotações necessárias para que você depois possa consultá-las e assim dinamizar sua aprendizagem. E também você, posteriormente, pode também revisar essa aula. Então, qual a primeira questão? Será realmente a morte o fim de tudo? De que maneira a morte é pensada e retratada nas mais diversas tradições religiosas ou não religiosas? Como a morte pode influenciar a maneira como pensar a própria vida? E o que é preciso entender antes de tudo? Que a busca do ser humano por condições que prolonguem a vida é um desejo que o acompanha desde as suas origens. Que a morte tornou-se um tabu ao ser evitado, principalmente em conversas, no dia a dia. Quase não se fala sobre essa questão da morte. E que as tradições religiosas possuem linguagens próprias, que alimentam a esperança de uma vida posterior. E mais, pense no seguinte, que a morte é um processo que se inicia desde o nascimento, ok? Então, tendo em mente tudo isso aqui, vamos para a nossa aula de fato. Então, qual será o tema? Niilismo, ancestralidade indígena e africana. No entanto, nós nessa primeira aula ficaremos apenas com o niilismo e nas aulas seguintes a gente irá tratar sobre a ancestralidade indígena e africana. Mas vamos fazer algumas considerações iniciais aqui. Que o ser humano ele sempre buscou condições ao longo da história de prolongamento da sua vida. Podemos pensar aí na medicina, porque se a gente for analisar historicamente, em cada contexto ou cada momento, cada tempo da história, os homens eles tinham uma faixa de vida, ou seja, tinha pessoas que morriam aos 30, aos 40, só que à medida que a tecnologia vai avançando, a medicina também acompanha esse desenvolvimento, vai se criando aí novos meios de prolongamento da vida. É tanto que hoje o homem ele vive em média, o brasileiro, 70 anos. Tal sentimento de prolongamento da vida pode ser verificado desde as origens do ser humano, né? E através das diversas civilizações. Tenho aqui o exemplo da egípcia, para você ter uma ideia. Há mais de 2000 anos atrás, os egípcios já tinham essa intenção de prolongar a sua vida, mesmo que não fosse nessa, mas na próxima. Então, tinha toda uma ritualística para poder fazer com que o morto ele vivesse bem no outro lado, né? Na outra vida. Então, para você ter uma ideia de que a ideia
de prolongar a vida, seja nessa ou na outra, existe realmente há muito tempo no consciente aí do ser humano. Atualmente, é na medicina que as expectativas do prolongamento da vida ganharam reforço. Então, no século XVIII, uma pessoa pegasse uma gripe, correria o sério risco dessa pessoa vir a morrer, porque não tinham medicamentos que possibilitassem um tratamento adequado para esse tipo de doença, que hoje para a gente é simples, mas para as pessoas da época isso era quase que uma morte certa. Então, esse prolongamento da vida ganhou reforço devido justamente ao fato ou da possibilidade que a medicina dá da cura de diversas doenças, ok? Então, vivemos em um contexto de pandemia onde a medicina ela busca de todos os meios encontrar uma cura para esse tipo de problema ou de doença que estamos presenciando. Então, contudo, mesmo com o avanço da medicina e diante da possibilidade de prolongamento da vida, o ser humano, especialmente na nossa cultura ocidental, enxerga como um tabu estabelecer conversas que tratem sobre a morte. Então, quase a gente não vê pessoas realmente tratando, conversando sobre o que é a morte ou pensando sobre ela de uma forma para entendê-la melhor ou tentar, digamos assim, minimizar o sofrimento que é a perda. Então, esse tipo de tabu existe na nossa cultura e é bem forte. E, sobretudo, com as crianças, quase não se fala sobre o tema, a morte, certo? O fato é que, diante da morte, não há respostas científicas que comprovem o que pode acontecer posteriormente. No entanto, o que as tradições religiosas têm a nos apresentar acerca desse fenômeno da vida e morte? Então, cada tradição religiosa possui, é bom a gente estar atento a isso, elas possuem linguagens próprias, ou seja, elas têm opiniões, compreensões diferentes do que seja a morte, tanto a vida como a morte. Então, essas linguagens próprias dessas religiões, dessas tradições religiosas, elas alimentam crenças. E essas crenças alimentam a esperança das pessoas de uma vida pós-mortem ou além dessa. E que crenças seriam essas? Então, podemos enumerar ancestralidade como uma delas, reencarnação e ressurreição. Existem outras, mas a gente vai se limitar apenas a essas três no momento. Além dessas crenças, pode-se destacar também aquelas existentes em várias outras filosofias de vida, ou seja, que não são religiões, daquelas tradições que não são religiosas, mas são filosofias, ou seja, formas de se pensar a vida, além da religiosa. Então, filosofias estas presentes em diferentes culturas e nas suas mais diversas concepções. Então, essas filosofias, muitas delas defendem possibilidades próprias de se pensar a morte. E que possibilidade seria essa, além dessas que nós vimos anteriormente, da ancestralidade, reencarnação e ressurreição? Qual seria essa outra? Aqui tudo acaba e que nenhuma outra forma de vida é possível e real. Seria a concepção nihilista. E para melhorar a nossa compreensão do que seja essa concepção nihilista, vamos fazer a observação aqui etimológica
ou a origem etimológica dessa palavra. Ela é proveniente do latim nihil, que por sua vez significa nada. Então, sendo assim, niilismo refere-se ao não apego e à não crença a nenhuma verdade. Seja essa verdade absoluta, que tenha critérios universais, que seja uma norma ou um preceito moral que vá trazer reflexos em vidas futuras, ou que vai reger as pessoas que acreditam nesse ponto de vista em outra vida. Então, para os niilistas, a vida é organizada na constante busca de dar sentido a ela. Então, os niilistas, eles não podem acreditar na morte, mas eles acreditam na vida. Então, é necessário sempre estar buscando sentidos ou a melhor maneira de vivê-la. Então, a partir de valores, princípios voltados ao tempo presente, ao aqui e agora, que o niilista ele busca viver a sua vida sem pensar na morte. Então, sem dar nenhum direcionamento à vida terrena, seguindo a intenção ou uma crença que vise garantir uma vida futura após a morte, é digamos, a maneira de pensar do niilista. E aqui eu finalizo essa aula de hoje, com algumas indicações de vídeos, para você que talvez não tenha compreendido essa ideia do que seja o niilismo. Então, tenho 3 indicações de vídeos que você encontra facilmente no YouTube. Um que é Niilismo e Existencialismo, que é tipo uma animação aí, pautada numa animação do desenho Rick em Morty. Então, vocês procurem niilismo no YouTube, que vocês só ir se orientando pelas imagens aqui. Temos também aqui uma explicação sobre o que é niilismo pelo professor Luiz Felipe Pondé, né, filósofo brasileiro. Então ele também traz uma reflexão sobre o que seja niilismo. E uma aula aqui sobre o que é niilismo, uma aula de filosofia. Então, para vocês aí se aprofundarem melhor, compreenderem um pouquinho melhor do que seja o niilismo. Eu sou o professor Wendel e fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula.